Olá pessoal, hoje nós vamos entrar num assunto um pouco complicado, tá? Mas que podemos, facilitar o decorrer aí da explicação. Nós vamos falar hoje sobre cálculo estequiométrico, tá? Nós temos aqui, pessoal, que dentro da estequiometria é importante estabelecer aqui valores, quantidades. E antes de mais nada, um saber prévio sobre balanceamento estequiométrico ou balanceamento de reações químicas, tá? Nós podemos então referir a estequiometria ou cálculo estequiométrico, ok? Mas o que seria então? Qual a sua definição? Nós temos que o estudo das relações entre as quantidades dos reagentes e ou produtos de uma reação química. Nós temos que essas relações podem ser feitas em mols, tá? Massas, volumes, número de moléculas, e entre outras, ok? E então, nós temos que, para realizarmos, tá, estes cálculos estequiométricos, devemos ter, de princípio, escrever a equação química da reação química envolvida no problema, ok? Depois, acertar os coeficientes estequiométricos da equação, ou seja, o balanceamento, tá? Estabelecer uma regra de 3. Por meio da regra de 3, tá? Entre as grandezas envolvidas, os valores, tá? Correspondentes à equação química. O que se pede, e os dados, tá? Obedecendo aí, tá? Aos coeficientes da equação, ou seja, os coeficientes que indicam a proporção entre o número de mols, tá? E, se necessário, pessoal, fazer aí a transformação do número de mols para outra grandeza, como massa, volume, número de moléculas e assim por diante, tá? É importante, dentro da estequiometria, nós estabelecemos as seguintes informações, seguintes regras. Olha só aqui então. Nós temos que um mol, tá, de uma determinada molécula, tá, ela equivale a quê? Ela divide então em 3 situações. Primeiro, ela vai equivaler em massa, tá? Em massa. Ao quê? A massa molar. Ok? Ela vai equivaler aí a massa, ou seja, a massa molar, que é expressa em quê? Gramas por mol, ou seja, a massa dessa molécula por mol presente nela na reação química, ok? Outra relação, ela equivale em número de moléculas, tá? Em número de moléculas. Isso daí, o quê? A um valor que é, então, padrão, equivalendo a 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Vezes 10, tá bom? A 23, ok? Esse 23 em cima do 10 aqui. 23 moléculas, ok? 6,02 vezes 10 a 23. Então, aqui é um expoente, ok? A 23, ok? E também em volume. Onde, então, temos aqui que, segundo a CNTP, tá? A Comissão aqui de Normalização, Temperatura e Pressão, tá? Onde, então, esse volume equivale a 22,4 litros, um valor padrão, tá?
Ou podemos, então, segundo a uma equação, onde então nós temos o P vezes V igual a NRT, ou PV-NERT. Podemos, então, definir, tá? Definindo, então, outras condições. De quê? De temperatura e de pressão, onde, então, podemos estabelecer aqui o quê? O volume. Estabelecer o volume. Então, podemos seguir segundo a CNTP, onde, então, o valor normatizado é 22,4 litros, padrão, ou, tá, segundo a equação PV-NERT, tá, sobre outras condições de temperatura e pressão. Outras condições de temperatura e pressão, onde, então, podemos determinar o valor de V, ou seja, o volume. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui, então, que o cálculo estequiométrico vai nada mais que expressar aí cálculo, tá? O cálculo que, então, será expresso em massa, ou em número de moléculas, ou em volume, tá? E antes de mais nada, tá? Nós temos que expressar uma equação e essa equação precisa ser também o quê? Balanceada. Muito bem. Vamos então aqui ver alguns exemplos para que então possamos aí compreender melhor. Primeiro exemplo, pessoal, vamos aqui então estabelecer aqui com relação a número de mols. Vejamos aqui o seguinte problema, tá? O seguinte problema. Temos aqui, ó, a ferrugem, tá? É composta principalmente por trióxido de ferro, tá? Ou óxido de ferro, ok? Após o balanceamento da equação abaixo, a proporção de ferro e oxigênio necessária para formar 2 mols de óxido de ferro 3 será. Nós temos aqui, então, ó, primeiramente um texto introdutório, tá bom? Onde nós fala aqui da ferrugem, né? Que ela é composta, então, por esta substância, por essa molécula, ok? Que, então, diz que a equação abaixo, tá? É para ser feito o quê? O balanceamento. E esse balanceamento ele é feito segundo o quê? Segundo princípio determinado o quê? 2 mols de óxido de ferro 3. Quem é? Esse aqui, ó. Óxido de ferro 3. Ok? Óxido de ferro 3. O NOx dele é 3. Certinho? Vejamos aqui então, pessoal. Como que eu sei que ele é o óxido de ferro 3? Lembra lá da questão do balanceamento por oxirredução? Nós temos que o oxigênio vale menos 2, 1. Aqui não são 3? Então aqui ele é o quê? Menos 6. Para dar 0, quanto que vale o oxigênio? Mais 6. Mas são quantos oxigênios? Não são 2? Então cada ferro vale mais 3. Então nós temos aqui que ele é equivalente ao valor de mais 3, o valor unitário do ferro aqui, então. Por isso, então, óxido de ferro 3, ok? Muito bem, vamos estabelecer aqui, então, o número de mols. Ele diz aqui que são 2 mols. Aqui é quanto, pessoal? Aqui é 1, né? Na frente do óxido de ferro 3 não tem nada. Mas ele diz aqui, ó, 2 mols. Então, se aqui não tem nada, é 1. O valor é 1. O 1 não é obrigado a aparecer. Sendo assim, então, nós colocamos 2. 2 mols de óxido de ferro 3. Muito bem, para poder fazer o balanceamento dessa equação, devemos, então, estabelecer aqui o produto em relação ao quê? Ao reagente. Muito bem, aqui no produto, nós temos quantos ferros? 2 vezes 2, 4. 4 ferros aqui no produto. E aqui no reagente, somente 1. Então, para que então fique na mesma proporção, nós temos que aqui na frente multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4. Então, nós temos 4 ferro aqui e 4 ferro aqui. Ok? E o oxigênio, vamos ver?
2 vezes 3, 6. 6 oxigênios aqui. 6. Aqui são quantos? São 2. Para que então aqui fique na mesma proporção, na mesma quantidade que no produto, nós teremos que multiplicar aqui por quanto? Por 3. Então nós temos aqui 3 vezes 2, 6. Então nós temos aqui, ó, que serão 4 ferros e 3 o quê? Oxigênios. Então nós temos aqui que vai corresponder à letra D do problema, onde então nós temos aqui 4 mols de ferro e, 3 mols de oxigênio. Então a letra D, tá? Ela vai então referir a proporção de ferro e oxigênio para que então sejam formados 2 mols de óxido de ferro 3. OK? Então tá aí o balanceamento e a resposta desse problema. Muito bem, pessoal. Agora, a segunda situação. A primeira situação foi com relação ao número de mols, certo? Ao número de mols. Agora, a segunda situação vai nada mais que tratar aqui, pessoal, com relação à quantidade em massa, tá? A massa. Podemos observar aqui pelo texto, tá? Onde então diz aqui, qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? Muito bem, aqui nós temos a equação química? Nós não temos a equação química. Nós temos então que elaborá-la, ok? Ele diz o quê? Qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? Nós temos que a água ela é formada por quais elementos? Hein? A água ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, significa que na reação química nós temos que ter o quê? Hidrogênio e oxigênio. Um, ele já fala o quê? O gás hidrogênio. H2. H2. Ok? E o outro? O oxigênio. Então, mais O2. Gás oxigênio. Ok? Formando o quê? H2O. Água. Ok? Agora, vamos balanceá-la? Como que então fica o balanceamento dessa equação? Muito bem. Aqui, são quantos oxigênios? São 2? 2 oxigênios. E aqui são quantos? 1. Então, se eu multiplicar aqui por 2, nós teremos 2 oxigênios. Certo? E aqui fica 1. 1 vezes 2, 2. Muito bem. E agora o hidrogênio? Aqui, 2 vezes 2, 4. No produto tem 4 hidrogênios. E no reagente só tem 2. Então, se eu multiplicar aqui por 2, teremos o quê? 4 hidrogênios, ok? Equação balanceada. Isso significa o quê? Que ao reagir 2 mols de gás hidrogênio com 1 mol de gás oxigênio, teremos 2 mols da molécula, o quê? Água, ok? Certinho, pessoal? Feito então aqui o balanceamento, vamos estabelecer as proporções, tá? As proporções. Muito bem. Nós temos aqui que 2 mols de gás hidrogênio, tá? Aqui então, vai formar o quê? 2 mols de água. Ok? 2 mols de água. Agora vamos relacionar com relação à massa. A massa, lembra lá, pessoal, quando nós apresentamos no início lá, sobre a estequiometria, quando eu falo em massa, é massa molar, grama por mol, tá? Muito bem. O hidrogênio, consultando a tabela periódica, ao consultar a tabela periódica, você tem que o hidrogênio, um hidrogênio, tá bom, pessoal? Um hidrogênio equivale a 1 grama por mol. 1 grama por mol, ok? Só que nós temos aqui 2 hidrogênios, não são? 2? Aqui H2. Então, nós temos aqui 2 gramas por mol. Tá ok? Então, aqui vai ser 2 vezes 2. Tá ok? Porque esse 2 aqui equivale a, aqui, grama por mol de H2. Ok? Esse 2 aqui é o valor que está sendo multiplicado aqui. Ok? E agora a molécula de água? Muito bem. Eu já falei que o hidrogênio vale 1 grama por mol, ok? Não são 2 aqui?
Então, nós já temos 2, né, gramas por mol. O oxigênio consultando a tabela periódica, ao consultar a tabela periódica, você vai ver que equivale a 16 gramas por mol. 16, ok? Então, você tem aqui, pessoal, então, que o oxigênio, tá? O oxigênio aí equivale a 16 gramas por mol. Um oxigênio, ok? Um oxigênio. Mais 2, tá? Vai ficar o quê? 18. Então, vezes 18, ok? Esse 18 equivale ao peso molecular em gramas por mol de água. Então, eu posso dizer que 4 gramas por mol de H2 forma o quê? 36 gramas por mol de água. Certo? Certinho, pessoal? Muito bem. Muito bem, vocês estão espertos, hein? Vamos lá, então. Então, podemos dizer que, 4 gramas por mol de gás hidrogênio forma 36 gramas por mol, né, de gás hidrogênio. Ou seja, podemos dizer que 4 gramas de H2 formará 36 gramas de água. Ok? Qual é a pergunta aqui? Qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? 8 gramas. Quanto que vai produzir? Hein? Se 4 gera no produto 36, 8 gramas do gás hidrogênio aqui, ó, vai formar quanto? X. Tá? Eu sei que 4 gramas gera 36 gramas de água. 8 gramas de gás hidrogênio vai gerar quanto de água? X. Multiplicando cruzado, teremos o que aqui então? Teremos então 4 vezes x, 4x, ok? 8 vezes 36, dá quanto, pessoal? Hein? 8 vezes 36. Vamos aí então, peguem a calculadora. Pessoal, a calculadora. Pegando então a calculadora, pessoal, 8 vezes 36. Desculpa aí a demora, pessoal, estou pegando a calculadora, hein? Então, 8 vezes 36. 8 vezes 36 vai dar, então, 288. Então, x é igual, está multiplicando par, dividindo, 288 dividido por 4, x, né, é igual a quanto? X, então, aqui, dividido por 4, teremos, então, que será igual a 72 gramas de água. Então, nós temos que 8 gramas de gás hidrogênio gerará no produto 72 gramas de água. Ok? Essa é uma relação quando eu expresso em massa. Ok? Vamos então para outra situação agora, pessoal. Vejamos aqui, ó. Quando eu quero expressar rendimento. Como que isso, então, tá? Podemos estabelecer? Perdão, rendimento não, pureza, tá bom? Pureza. Como que nós podemos, então, estabelecer? Olha só, na prática, nós temos que a maioria dos produtos que participam, né, de um processo químico não são totalmente puros, tá ok, pessoal? Você pode ver aí, às vezes, né, em alguns frascos de reagentes, né, que é 98%, 90%, 70%, tá? Como é o caso dos materiais utilizados nas indústrias, principalmente, tá? Ao realizar os cálculos estequiométricos aí, tá? Devemos levar em consideração o grau de pureza das substâncias envolvidas na reação, já que algumas vezes é preciso aí então, tá, descontar as impurezas,
tá? Que não participam da reação química. As impurezas não podem ser contabilizadas no processo químico, tá ok? Nós temos que contabilizar o produto enquanto puro. Qual a quantidade dele puro, ok? Vejamos então aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 15 gramas de ácido sulfúrico, tá? Com 90% de pureza. Então, esse ácido sulfúrico aqui, ó, pessoal, ele não é puro. Ele não é puro. A sua pureza é 90%, ou seja, tem 10% de impureza. Reage com o alumínio para formar o quê? O óxido de alumínio. E H2. Podemos ver aqui, produto, tá? Óxido de alumínio e H2, gás hidrogênio. Qual será a massa de hidrogênio formada? Vamos então, a partir daqui, observar a pureza para determinar a massa de quê? De gás hidrogênio aqui que é produzido. A reação já está balanceada, ok, pessoal? A reação já está balanceada. Vamos então proceder aos cálculos, certinho? Agora é o seguinte, preste bem atenção. Os 15 gramas aqui, tá? Que eu estou expressando, tá? Eu estou equivalendo aí, pessoal, a um material puro, tá? Mas só que esse ácido não é puro. Então, qual que é o valor desses 15 gramas de ácido puro? Dentro desses 15 gramas aqui de ácido sulfúrico, qual é a quantidade de pureza dele? Quanto que equivale realmente ao valor de ácido sulfúrico? Simples. É só multiplicar esse valor por 90 e dividir por 100. 100 não é o valor puro? Não é isso? Então, 90 dividido por 100, tá? E vezes 15. Como que, então, podemos chegar aqui nesse valor? Simples. Olha só aqui, então, pessoal. 15 vezes 90, ok? Dividido por 100. Equivale a 13,5 gramas de ácido sulfúrico, tá? Então, dentro desse ácido sulfúrico aqui, dentro desse reagente, 13,5 gramas é puro dentro dos 15 que eu vou tirar. Então, dentro dos 15 que eu vou tirar aqui, 13,5 gramas é realmente ácido sulfúrico. 1,5 é impureza, tá? Dentro dos 15 gramas. Muito bem. Vamos lá, então, agora, tá? Voltar ao nosso cálculo. Muito bem. Temos aqui, ó, então, o ácido sulfúrico. A partir desse ácido sulfúrico, quanto que vamos obter de gás hidrogênio? Quanto? Primeiramente, eu preciso, então, estabelecer uma relação de quê? De massa. Porque ele quer saber a massa, tá? Qual é a massa de ácido sulfúrico? Como nós podemos ver aqui, ó, a reação 2 alumínio reage, então, com 3 mol de ácido sulfúrico, ok? Formando aqui a L2SO43, formando aqui, então, 3 mol de H2, ok? Então, 3 mols, tá, de ácido sulfúrico forma, então, 3 mols de gás, o quê? Hidrogênio. A proporção é a mesma, ok? Agora, qual é a massa de ácido sulfúrico que nós temos aqui? Tá? O enxofre, pessoal, ele equivale a 32 gramas por mol. O oxigênio equivale a 16. Se você olhar na tabela periódica, você vai obter esses valores, tá bom? Então, aqui, se eu pego aqui, então, 4 vezes 16, 64. Então, tem 64 gramas de oxigênio, mais 32 de oxigênio. Não, de enxofre, perdão, pessoal. 64 vai ser o oxigênio, porque 4 vezes 16, 64. Mais 32 do enxofre, tá? E H2
mais 2, porque cada hidrogênio vale 98. Então, nós temos aqui que vai ser, então, 3 vezes 98. Formando, então, 3 vezes quanto? Cada hidrogênio vale 1, são 2, 3 vezes 2. Ok? Então, 3 vezes 98 ali vai ser igual a quanto? Igual a 294, tá? Então, 294 gramas por mol. E aqui, 6 gramas, tá? Por mol de quê? De H2. E isso daqui, então, equivale à massa molar do ácido sulfúrico. Muito bem, pessoal. Tô vendo que vocês estão craques aqui, então. Então, qual será a massa de hidrogênio formada? A partir, então, do ácido sulfúrico, que tem aí uma pureza de 90%. Vamos ver, então? Vejamos, então. Olha só, 294, pessoal, aqui é o peso molecular, onde, então, tá? Esse valor, ele é puro, tá? 100% puro, tá? Esse peso aqui também é 100% puro. Então, 294 gramas de H2SO4, tá? Reage com 6, tá? Gramas de H2, tá ok? Agora, eu vou calcular em cima dos 15 gramas de ácido sulfúrico, 90%? Não. Eu vou calcular em cima de quanto? 13,5. 13,5 é o valor total de ácido sulfúrico contido dentro dos 15 gramas. Eu não quero a impureza. Eu quero saber o quê? A quantidade de ácido sulfúrico puro. Então, aqui, ó, 13,5 gramas de ácido sulfúrico vão formar quanto de gás hidrogênio? X. Multiplicando o cruzado, teremos aqui que X, aqui, pessoal, vai ser igual a 0,275 gramas de H2. Essa é a quantidade, então, de gás hidrogênio formado aqui no produto a partir do ácido sulfúrico. Tá ok? 90%. Certinho? Então, nós temos aqui um cálculo referente à massa, onde, então, eu estou considerando o quê? A pureza. Ok? E, por último, pessoal, vamos, então, hoje, tá? Para poder finalizarmos aqui, então, sobre a estequiometria, falar, então, um pouco de rendimento. Rendimento. Tá? Isso é importante. Vamos aqui, então. Queimando 40 gramas de carbono puro. 40 gramas de carbono puro. Com rendimento de 95%. O rendimento, pessoal, é o quanto que é formado, tá ok? No produto, tá? É o quanto que é formado no produto, ou seja, quanto que vai ser formado aqui nesse caso de gás carbônico, ou seja, 95% é referente ao gás carbônico. Então, nessa queima aqui, gerou 95% de gás carbônico, de rendimento. Qual será a massa de dióxido de carbono obtida? Muito bem. Temos aqui já, então, uma reação balanceada. Podemos ver aqui, ó, um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios, ok? Então, a relação aqui é de 1, tá? 1 carbono para 1 que? CO2, ok? Então, 1 carbono para 1 CO2. Então, nós temos que 1 carbono queima para formar 1 CO2. Certinho? Muito bem. O carbono, tá? O seu peso molecular equivale a quanto? A 12 gramas por mol, ok? 12 gramas por mol. E o gás carbônico? E o gás carbônico? O oxigênio nós sabemos que vale 16. Cada oxigênio vale 16, ok? Cada. Muito bem. 2 vezes 16, 32. 32 mais o carbono. O carbono não vale 12? 1 carbono? Então, 36, tá?
Perdão, 32, porque 16, né? 16 vezes 2, 32. 32 mais 12 vai dar 44 gramas por mol de gás carbônico. Ok? Certinho, pessoal? Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, então 12 gramas de carbono vai, então, formar 44 gramas de CO2. Ok? Certinho? Muito bem. Então, se 12 gramas de carbono gera 44 gramas de gás carbônico, então 40 gramas de carbono vão gerar quanto de gás carbônico? X. Então, se eu tenho essa proporção que 12 gramas de carbono gera no produto 44 gramas de gás carbônico, então 40 gramas do carbono vai gerar quanto de gás carbônico? X. Multiplicando cruzado, então teremos aqui a seguinte situação. Então, 12x é igual a 44, tá? 44 vezes 40, que é quanto? 1760. X é igual, tá multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a quanto? Então, 1760 dividido por 12, que vai dar, então, aí, um valor de 146,66. Uma dízima periódica, tá? 6, 6, 6, 6 até o final, ok, pessoal? Uma dízima periódica. Muito bem, esse é o valor, tá ok? Considerando aqui, então, um rendimento de 100%, tá? De gás carbônico, ok? 100%. Mas o rendimento foi de quanto? 95. Então, nós temos que 146,66 gramas de CO2 equivale a 100% de rendimento. Qual é a quantidade de gás carbônico, tá? Onde, então, o rendimento é 95%. X. Então, multiplicando cruzado, 100x é igual 95 aí, pessoal. Agora aí, 95 vezes 146,66. Vai dar o quê? 13.932,7. X é igual. Está multiplicando par dividindo. 13.932,7 dividido por 100. Então, x aqui vai ser igual a quanto? Hein? Então, aqui vai ser igual a... Hein? Dividido, então, ali por 100. Quanto que dá, pessoal? Hein? Vai dar, então, 139,327, o quê? Gramas de CO2. Então, nós temos aqui que com um rendimento de 95%, será formado, tá? 139,327 gramas de gás carbônico, tá? A partir da queima de quem? Do carbono. A partir da queima do carbono. Tá aí então, pessoal, ok? A aula referente à estequiometria, tá? Como nós já vimos lá no início, tá? A estequiometria ou cálculo estequiométrico, ele vai se basear, tá? Em 3 pilares. Ele vai equivaler a massa molar, gramas por mol, em número de moléculas, tá? Isso fazendo uma referência aqui ao valor padrão, e em volume, tá? Onde nós temos aqui a aplicação da CNTP, ou também, né, onde então eu posso ocorrer a alteração das condições de temperatura e pressão para obter o volume, tá? Então nós temos aqui a expressão para então determinar o número de mols, tá, de uma molécula. Então tá aí, pessoal, beleza? Então tá ao aprendizado referente à estequiometria. Caso você tenha tido alguma dúvida,
tá? Durante a aula, aí assista novamente o vídeo, tá? Ou, né, caso ainda persista, mande aí um comentário, uma pergunta, tá? E aí, então, quando possível, estarei respondendo. Um imenso abraço e até a próxima.